Manda aí. Bom, vamos lá então. É capaz de acabar o curso e falar, galera, já acabou já, tá? Tá faltando mais alguém? Pode acordar. Ah, mas não é? Então daqui a pouco. É que eu já tô aqui, eu já fico, ó. Banheirinho aqui já, ó. Só tem que deixar aberto. Sim. Quem mais falta? Antônio? Vai dar merda, não vai dar merda. Eu falei pra você. Você acha que vai? Vai dar ruim. Se ficar espalhando, vai não. Vamos lá então? Bom, beleza então. Nós vamos falar agora de inversion of control. Inversão de controle, tá? Não faço analogia com inversão de papéis, tá? Viu? Tá? Beleza. Então, olha só, galera. Quando o sistema é desenvolvido, não se tem a boa visão. Quando não se tem a visão de boas práticas de desenvolvimento de software, corre-se o risco de desenvolver o mesmo com autoacoplamento entre as classes. O que é autoacoplamento? Quando a gente aprende orientação a objeto, a gente está acostumado a usar tipagem forte, ou seja, o pedido tem cliente, então eu coloco dentro da classe cliente um objeto pedido, um atributo pedido. Desculpa, o contrário. Dentro da classe pedido eu coloco um atributo da classe cliente. Certo? Isso é uma associação direta. Eu estou diretamente chamando uma classe. Essa é a mais usada, não é? O que a gente aprende a desenvolver orientado a objeto assim. Né? Quer dizer, um objeto contém o outro e o um contém o outro e vamos embora. Hoje, devido à difusão das boas práticas de desenvolvimento OO, tem-se utilizado muitos componentes e serviços para estender nossas aplicações. Então, aqui é o seguinte, quando eu digo componente, é uma DLL, é uma extensão do seu próprio código e tal. E serviço é alguma coisa externa, né? Um web service, uma web API e tal. Ok? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem muita disponibilidade de serviço, por exemplo, de web services, né? Que tem web services do correio, tem web service do sei lá o que, tem web service de frases aleatórias, tem web service para fazer reserva de hotel, tem para tudo, né? Então esse modelo de acoplamento direto, de associação direta, acabou tendo que ser um pouco mais revisto, um pouco mais revisitado. Porque geralmente utilizamos componentes para adicionar novas funcionalidades ao nosso código ou para facilitar a implementação de funcionalidade que precisamos entregar. Tá? Então, olha só. Você geralmente cria um código. Eu fiz um exemplo bem besta aí, mais para frente a gente vai ver. Quando você cria um código, dificilmente você vai pensar, a não ser que você comece desde o começo. Comece desde o começo é ótimo, né? A não ser que você pense desde o começo em extensibilidade, você dificilmente vai fazer um código pensando numa possível extensão de algum outro componente ou de alguma outra classe que você está usando menos, com associação mais fraca.
Imagine que estejamos construindo um componente que permite a listagem de filmes pelo seu diretor. Tá? Aí eu pus em código. Beleza? Então aqui eu tenho movies, a classe chama Movie Lister, listador de filmes. É um exemplo besta, tá, gente? Então eu tenho um método aqui, movies directed by, que retorna um array de movie, que seria o nosso filme, tá? Aqui tá errado, tá? Padrão é Pascal Case, tá? Beleza, então eu pego uma lista de filmes usando esse objeto finder, usando o método findAll, ele me traz uma lista de todos os filmes disponíveis. Aí para cada filme dentro da lista, se aqui o equals está errado também, se o diretor do filme for igual ao que eu mandei, for diferente do que eu mandei, ele remove da lista. Tá? Ok? Tá errado isso aqui. Deveria ser no all movies, isso aqui não funciona, tem que ser com for i. Desculpa, isso aqui quando eu fiz o exemplo, na verdade eu peguei esse exemplo, não conferi direito. Mas deu para entender, né? Ele compara os que não foram o mesmo diretor que eu passei, ele remove da lista e depois me retorna a lista como um array. Tá bom? Besta. Só para vocês entenderem. Com essa implementação, temos um objeto chamado Finder, que é quem traz a lista de todos os filmes para que o nosso método possa filtrá-lo por diretor. Ok? Agora imagine que iremos distribuir esse componente como uma DLL para ser utilizada por seus amigos. Seria legal usar uma interface para o Finder. Né? Por quê? Porque aí se eu tiver outra DLL para buscar o filme, eu posso buscar de fontes diferentes. Veja só. Fiz uma eMovie Finder que implementa um método findAll. Tá? Beleza. Aí eu troco a minha implementação do Movie Lister, eu coloco um construtor e nesse construtor eu falo que o meu Finder, que é uma interface, vai receber um column delimited movie finder movies1.txt. Column delimited significa column é 2 pontos. Então é uma lista separada por 2 pontos. Tá? Então olha só. Se todos tiverem um arquivo texto chamado movies1.txt, tudo irá funcionar bem, mas é mais fácil boi voar. Porque cada um que vai usar o teu sisteminha, programinha, sei lá o quê, vai ter uma interface, vai ter uma lista de filmes de um jeito. Um vai ter um XML, outro vai ter o arquivo texto, um vai ter um banco de dados. Tá? E aí como é que fica? O que irá acontecer é que cada amigo que irá utilizar o seu componente deverá ter uma forma ou um componente diferente de disponibilizar ou de acessar as informações sobre os filmes. Né? Então aí voltamos ao Martin Fowler. Isso irá fazer com que cada um tenha o que o Martin Fowler descreveu em seu livro Patterns of Enterprise Application Architecture como sendo um plugin para trazer uma lista de filmes. Então, é um componente que é acessível pelo meu componente que eu desenvolvi e que pode fornecer uma interface diferente, que pode fornecer uma maneira diferente de você acessar a lista que você quer. Veja que o código, do jeito que está, não vai aceitar um elemento externo tomando conta da execução da parte do código que obtém uma lista de filmes. Por quê? Porque eu estou dando um new, o código do jeito que está, eu peguei o Finder lá no construtor e dei um new
column delimited piririm pororó. Ou seja, eu só vou poder consultar filmes através daquele column delimited piririm pororó. Tá? O que está acontecendo aí é que dessa forma que está lá no exemplo, não vai funcionar para outras fontes de dados. Vai funcionar só para uma. Então, o que a gente precisa? Precisamos inverter o controle de um trecho da execução do código. Como é que é inverter o controle? Eu tenho uma interface Finder lá, um objeto que é de um tipo de interface, só que ele está fazendo uma atribuição concreta. Ele está falando, olha, eu quero que você instancie um column delimited piririm pororó. Beleza? Tá. E se essa interface que eu tenho lá, para listar todos os filmes, recebesse de fora o cara que ele vai usar? Isso talvez resolvesse meu problema. Porque se eu receber o cara de fora, eu estou passando para a minha classe o cara que eu quero que ele acesse os filmes. Então, falar, olha, eu não quero... Nessa instância aqui, você vai usar o column delimited piririm. Nessa aqui, eu quero que você use o MySQL Connection. Certo? Para pegar os filmes através daqui. Vai ter aquela interface que você está esperando, eu vou passar para você. Tá? Na verdade, a inversão de controle tem a ver com a forma com que a aplicação irá buscar a implementação do componente externamente. Então, quando a gente fala nisso, inversion of control, muita gente fala, não, o nosso sistema, isso para vendedor é uma maravilha, né? Nosso sistema usa padrões de software, de mercado, como inversion of control. Aí eu fico pensando até... o Martin Fowler fala um negócio engraçado sobre isso. Ele fala que você falar que um sistema é especial porque usa inversão de controle, é a mesma coisa que você falar que um carro é especial porque tem rodas. A inversão de controle, ela é uma característica da orientação a objeto. Ela é para ser usada com orientação a objeto. É que a gente não aprende orientação a objeto dessa forma. A gente aprende conceitos que, na verdade, depois se perdem no meio do caminho, pelos exemplos que a gente vai tendo, tal, pelo que a gente vai usando no dia a dia, acaba se perdendo. Mas inversão de controle é uma característica de orientação a objeto. Não é uma coisa especial, não é nem um pattern. Na verdade, eu disse que o pattern ele é considerado uma falha de linguagem, né? O pessoal escreve o pattern porque a linguagem deveria fornecer essa funcionalidade e não fornece. O inversion of control, ele é um pattern que a linguagem oferece. Então, as linguagens, principalmente C#, orientado a objeto, permitem que você tenha propriedades e atributos que são interfaces, aonde você facilmente injeta funcionalidade, inverte o controle. Tá? Então, olha só. Perceba que a implementação de um código externo ao nosso controle, move lister, é o objetivo da inversão de controle, injetar dependência. Tá? Então, quando a gente fala de inversion of control, você está falando de um monte de técnicas de inversão de controle. A mais usada, a mais conhecida é o nosso amigo. Por que não saiu a seringa aí? Tudo bem. Ao invés do nosso controle depender de uma classe existente dentro do componente, irá depender de uma classe injetada de um componente externo. Certo? Que é isso que o pessoal chama que é injeção de dependência. Ao invés de eu ter uma dependência direta de um elemento, eu tenho uma dependência indireta, e no momento que eu vou utilizar, a dependência é colocada naquele ponto e a partir dali eu utilizo.
Certo? Ou seja, é uma característica de interface. Repetir o slide. Então, nós vamos entrar agora no maravilhoso mundo do padrão Dependency Injection. O Perdão vai gostar, vai ativar, velho. Certo? Vocês querem terminar isso aqui ou vocês querem deixar para a próxima aula? Another day. É 20 para as 10 já. Vocês que sabem, eu tenho ainda mais quase 20 slides ainda pela frente. Só isso daí? É. É melhor deixar pra próxima. Começar o slide e começar o tema e aí quebrando no mesmo dia. Porque senão aí. É porque eu vou começar aqui, ó. Vai ter gente que Mas vai é lembrar. É a parte nova. Então, só para deixar aí no ar para vocês buscarem e pesquisarem um pouquinho mais, amanhã a gente não vai ter aula, certo? Amanhã não. Amanhã não. Amanhã tem futebol, se quiser. Não, futebol eu dispenso. Amanhã eu tenho Obrigado. futebol, ai, carai. Futebol é para os fracos. Os fortes jogam StarCraft. Esporte no net. É esporte. E-esporte, é eletrônico. Sentadinho ali e tal. Só para a gente ficar com alguma coisa para pesquisar ou para entender melhor depois. Como eu disse, tudo que a gente está vendo de inversão de controle e vai ver de injeção de dependência também, são características de linguagens orientadas a objeto. Eu não vou tratar aqui especificamente de frameworks de injeção de dependência. Eu vou tratar só do conceito de injeção de dependência. Tá? Hoje você tem frameworks que fazem injeção de dependência em diversos componentes, desde que você deixe, lógico, o buraco para que eles possam enfiar a agulha da dependência, né? Quer dizer, desde que você crie as interfaces na sua classe para que o framework possa fazer as injeções devidamente. Só que a injeção não é nada além de você ter uma interface e você colocar a instância do cara que implementa aquela interface no momento que você vai utilizar. Nada mais é do que isso. Não tem nada mirabolante nisso. A injeção de dependência é um negócio. Injeção de dependência. Não. É simplesmente você criar interfaces para no momento que você for utilizar aquilo, você escolher o que você vai usar. Você injetar o componente pronto naquela interface e a partir dali usar. Tá? Inverter o controle da escolha, quer dizer, eu sei que esse cara faz isso, então agora eu vou injetar ele ali e ele vai fazer aquilo. Agora, aquele cara ali não. Então, quando eu quero buscar de um XML a minha lista de filmes, eu pego lá o XML Finder, dou um new e falo, olha, o Finder da minha classe Movie Lister, você agora vai ser do tipo XML Lister, XML Finder. Então, o Strategy faz injeção de dependência. É que eu comecei, na verdade, ao contrário. Estava na lista, eu fui fazendo na ordem. Mas o Strategy, ele tinha que vir depois, porque o Strategy, ele faz injeção de dependência. Né? Então aqui eu estou passando o conceito que o Strategy aplica. Né? Você injeta o que você quer dentro da aplicação, no momento que você precisa, sem nada amarrado. Beleza? Exercício do? Então, é que aquele exercício de Unity of Work, eu vou trazer um exemplo de código, mas eu vou pedir para vocês lembrarem, porque eu não tenho pronto, eu preciso fazer. Mas aí eu faço no fim de semana, eu faço. Se eu esquecer segunda-feira, vocês me cobram. Beleza? Somente, por exemplo, você vai declarar um objeto, uma interface, e na hora que você for chamar ela, você passa uma classe sem instância, uma classe que utiliza essa interface. Basicamente é isso. Que é o conceito do Strategy, que foi o que ele falou.
né? Você tem uma interface aberta lá que você pode jogar o que você quiser dentro. É que o Strategy, ele cria o conceito de classe comportamento, classe de estratégia, que é uma classe que existe só para executar um método. Ela não existe para nada além disso. Mas que também, se você for ver esse exemplo do Finder, também é a mesma coisa. É uma classe que ela existe só para executar métodos. Entendeu? Então você está injetando a execução desses métodos dentro de um cara que é abstrato. Você não sabe o que ele pode fazer. Você sabe o que ele pode fazer e como chamá-lo, mas você não sabe como ele vai fazer. O como é durante a execução. É em runtime. Por isso que é injeção. Porque enquanto você está executando o código que você vai decidir. Você pode usar regras de negócio para modificar a ação do teu componente. Basicamente é isso. O que a gente vai ver é que você pode fazer injeção com construtor, injeção com propriedade, entendeu? Mas o basicão é isso. É você desacoplar, usar interfaces ao invés de objetos concretos. Um exemplo mais básico seria, por exemplo, a gente tem Java Arquivos. A gente tem o banco Oracle e o banco SQL. Você, por exemplo, pode criar uma interface, vai ter o momento do salvar e lá você vai escolher o que você vai querer. Exatamente. Aí a tua lógica vai decidir em qual banco você vai gravar. Aí decidir o banco, cria o objeto, joga lá na interface. Você está injetando o comportamento da interface. Certo? Por que você extraindo os frameworks de injeção que eles são... Não, na verdade, assim, eu ainda não vi muita vantagem de se usar framework de injeção, né? Você tem algumas vantagens, você tem facilidade para implementar a injeção, mas o conceito da injeção é simples. Então, exatamente. Não, quem usa muito injeção é o Entity Framework também, né? Só que eu quero passar o conceito da injeção para a gente não trabalhar com frames e para vocês conseguirem inventar ou criar ou analisar situações que é necessário ou seria melhor fazer injeções, trabalhar com interfaces do que você trabalhar amarrado. Então a intenção é mostrar aonde você pode, mostrar o conceito para onde você pode aplicar. Que aí depois os frameworks você pode detalhar. Posso até trazer alguns aí que vocês dão uma olhada. Um pensamento também que você pode mudar mais para frente, no caso. Porque esse caso que eu dei da SQL, a gente está usando, hoje só tem SQL, mas a gente tem esse, né? E amanhã implementa esse do Oracle, por exemplo, para alterar no código seria uma... Muito chato. Eu acho que seria mais fácil, né? Não, para alterar no código. Isso. Se você usar injeção, você não precisa alterar o código, né? Você tem a interface lá que é igual, seria mais fácil bem mais fácil. Eu entendi você falar se não tivesse a interface. Aí você teria que mexer no código. Se você tem interface, você não precisa mexer no código, você mexe em um lugar só. Você só cria o cara e disponibiliza ele. Aí lá dentro você não precisa mexer. Mas eu vou trazer alguns frameworks então para vocês na próxima aula. Aí eu já até complemento essa aula aqui com mais coisas sobre injeção de dependência. O conceito é simples. O que eu quero trazer para vocês é a questão de arquitetural, e a arquitetura por si só, quando a gente fala em arquitetura, ela é abstrata. E tem que ser, porque aí você vai pegar para cada caso que você tem, você vai pensar arquiteturalmente e concretizar aquilo com código. Entendeu? Então eu não posso ficar falando de implementações X e Y. Exatamente, porque aí eu vou estar fugindo da interface. A interface da arquitetura. A arquitetura é toda uma interface de desenvolvimento, de pensamento orientado a objeto. Então o que eu quero trazer é o pensamento da arquitetura para vocês implementarem do jeito que vocês preferirem. Certo? Beleza então, galera. Marcelo, o FIP usa bastante injeção.
Esperou o cara terminar. Tô zoando, Vicão. Mas quando você injetar, passa um creme e tá dando estria. Caralho, desculpa aí, velho. Você não gosta assim? Só esqueceu das pernas. Perna é mais caro. É por isso que as gordas gostam de chegar aí e falar, ai, você tem mais estria que eu. Desculpa, cara, vou melhorar pra você gostar de mim. Esse perinha. Ai.